A você que acompanha a TVI em suas multiplataformas, pelo YouTube, pelo app ou pela TV Cabo, chegamos a mais um encontro do Essa Gente Grapiúna, programa de entrevistas que vai ao ar toda terça-feira às 21h30 e todo sábado às 18h30. E aqui você sabe, antes de cada conversa, nós promovemos um tributo à palavra. Jornadas Ademar Bogo. As jornadas acordadas com as lutas são as mais interessantes. Elas se projetam no horizonte como uma onda forte de neblina. Jornadas são herança. Ficam na lembrança, na pele, na alma, na memória e nas retinas. Guardam elas as imagens como bagagens da viagem, que se fez, se faz e ainda fará, com cada geração que veio, que vem e ainda virá. São as velhas imagens que antecipam para aqueles que conscientemente participam daquilo que está sendo e calculadamente acontecendo, tornando-se aquilo que será. E na conversa de hoje eu recebo ela que é graduada em filosofia, ela que é pesquisadora na área das artes cênicas, cursando atualmente um doutorado, ela é mãe solo, ela é atriz, ela é empreendedora cultural. Essa mulher que é filha de Nanã, mas tem uma Yansan muito forte dentro de si, porque ela passa e ela acontece. De um carisma, de um sorriso largo, de um temperamento ao mesmo tempo firme, mas muito acolhedor e afável. Essa é uma verdadeira personagem da cultura do nosso povo. É gente grapiúna, é gente que dignifica o ofício das artes e que está aqui para dividir conosco sua trajetória e sua história. Vocês sabem que de maneira muito breve eu apresento a nossa convidada ou o nosso convidado para perguntar para ele ou para ela quem são eles, eles por eles, elas por elas. Então eu estou recebendo hoje com muita alegria essa amiga querida e a mãe de Pilar, Elaine Bellavis. Elaine, querida, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Estamos aqui hoje para falar de você, da sua história, da sua trajetória, da sua arte. E aí eu quero te perguntar, assim, logo de largada, essa pergunta muito simples, né? Porque falar da gente parece que é uma facilidade, mas na hora que a pergunta chega para nós se torna tão difícil. Quem é a Elaine? Ela por ela. Eu sou água, eu sou fogo, eu sou lama, eu sou poesia, eu sou artista, uma artista artivista, uma artista grapiúna. Eu acho que eu me definiria bem assim. Sou a poesia, a arte do povo, da gente daqui, desse lugar, dessa terra. Que maravilha. Então você está no lugar certo, porque esse é um espaço que nós estamos construindo, né, desde julho, como fomos ao ar em agosto, mas estamos desde julho produzindo esse espaço para dar visibilidade ao artista da nossa terra, aos talentos da nossa gente e tentar colocar em relevo a trajetória de um povo que muitas vezes é negligenciado pelos gestores culturais, pelos gestores públicos em geral, quando preferem trazer as grandes atrações nacionais e negligenciam o trabalho de gente tão talentosa como o povo grapiúna. E aí, falando sobre sua história, sobre sua trajetória, como é que a arte chega na sua vida? De várias formas. Tem uma memória específica que eu vou pular várias páginas para chegar nesse momento atual, que eu estou concluindo o doutorado. E na tese, né, eu faço um mix dessa minha trajetória com a minha pesquisa propriamente dita. Então tem um capítulo dedicado justamente a a descrição, né, desse trajeto que me leva a ser educadora, que me leva a ser atriz, que me leva a ser pesquisadora também das artes cênicas. E aí, nesse rememorar, eu lembro, né, de um momento, eu vivi em São Paulo, dos 6 aos 19, em que, por volta dos 9 anos de idade, foi o primeiro contato que eu tive com as linguagens artísticas como um todo, no Circo Escola, que era uma atividade sociocultural, né, desenvolvida na cidade de São Paulo na época, e a gente fazia atividades de circo, da lona, propriamente dito. Então eu fiz malabares, fiz trapézio, várias outras atividades de circo lá, né, ainda criança. E fora da lona a gente tinha outras atividades, artes plásticas, teatro, e então foi aquele primeiro momento. Profissionalmente falando, foi depois, aos 19 anos de idade, quando eu retorno para Itabuna, na FIC,
primeira aula que eu tive, né? Aí eu voltei aos 19, mas eu fiz essa aula por volta dos 21 anos de idade, com José Delmo. E ao sair do antigo Pacás, né? O programa de arte e cultura, atendimento social, uma coisa assim. E aí a arte e cultura nas áreas de interesse social. E aí na primeira aula que eu tive com José Delmo, aos 21 anos de idade, foi muito interessante aquilo que aconteceu ali, porque eu estava num momento da vida meio sem saber o rumo da vida, o que fazer, para onde ir. Acho que bem nesse momento filosófico mesmo, né, da existência, quem eu sou, para onde eu vou. E ao participar daquela aula com Delmo, eu tive a certeza de que eu nasci para fazer aquilo. Assim, era não só a felicidade, a satisfação de poder trocar com o gênio, né, que José Delmo é, mas principalmente de perceber que eu tinha facilidade ou, enfim, habilidade para poder realizar aquilo. E eu saí saltitando. Eu lembro, assim, eu também escrevo sobre isso, né, nessa parte da tese, que eu não esqueço da felicidade e alegria de saber que vocação existe e que a minha vocação era fazer teatro. Então foi ali, no início de 2004. Logo depois de Delmo, eu passei a fazer aulas com Ramon Vani, também pela FIC. E aí estreiei meu primeiro espetáculo. Que escola, hein? Meu primeiro espetáculo de forma amadora ainda, né? Mas foi Antropofagia Grapiúna, texto e direção de Ramon Vani. Eu ia lhe perguntar quais são suas maiores referências, duas delas estão postas aí. Sim. E do universo artístico feminino. Então, logo na montagem de Antropofagia Grapiúna, que é um texto bárbaro, assim, Ramon Vani é genial. Eu tive, assim, sinceramente, uma grande sorte de ter convivido com essa pessoa, ter sido amiga dele. Ele batizou meu nome artístico, inclusive, porque na hora de colocar o nome de todo mundo lá, né, para poder fazer os materiais gráficos do espetáculo, meu nome civil é Elaine de Souza Silva. E eu não gostava muito desse sobrenome e fiquei assim, não, Souza Silva não. E aí ele ficava dando várias ideias, aí ele me perguntou, em que rua você nasceu? Eu nasci na Rua Bela Vista, né, no Banco Raso. E aí, quando eu falei Bela Vista, ele falou Elaine Bela Vista. E aquilo me soou tão bonito, tão, né, interessante. E aí, pronto, ficou esse nome. E nesse processo de montagem, eu conheci duas pessoas que para mim também foram e são ainda minhas referências. Uma delas é Rita Brandi, que teve uma passagem muito linda aqui em Itabuna, em região. Então, Rita é minha mãe de arte, assim. Ela é coreógrafa, bailarina, atriz, enfim, diretora teatral. Tive a honra também de ser dirigida por ela em outras montagens, assim, de pessoas muito interessantes aqui. Uma delas, inclusive, é Quincas Berro d'Água, que foi uma adaptação de Sylvia Smith, na comemoração de 25 anos do Grupo Vozes. Então, Ritinha dirigiu a gente nesse espetáculo, que eu tive a honra, né, de participar também. Mas lá, voltando para a Antropofagia Grapiúna, então, Ritinha, ela fez a coreografia do espetáculo e fez a condução. Naquele momento, ela me amadrinhou, né? Eu tive a sorte de ter tido essa madrinha, né, essa mãe das artes, porque ela me pegou mesmo debaixo do braço e saiu falando assim, ó, é aqui, é ali, é acolá. Me inscrevi em salão de artes visuais, fazendo performance, eu desenho também, enfim, me mandando fazer audições em Salvador, e eu ia, sem ainda, né, técnica alguma, mas eu ia na cara de pau. E aí, nesse mesmo processo de montagem de Antropofagia, eu conheci Gal Macuco, que é uma querida amiga hoje, e naquele momento o texto Antropofagia Grapiúna é uma grande homenagem aos artistas daqui da terra. Então, Ramon, ele cita o nome de praticamente todos da vanguarda, assim, né, dos artistas daqui da região, ele cita nesse texto. Que é uma história bem interessante também, que são bruxas e, né, pessoas do mal que tentam se organizar para poder acabar com a arte e a cultura, e se juntar com os maus políticos, porque eles entendem que só os artistas é que impedem eles de fazer as maldades que eles gostariam. Então, eu acho que Ramon me permite dar roteiro pro bolsonarismo agir durante esses 4 anos. E era uma alusão também, né, a vassoura de bruxa, enfim. E eu fazia a grande mestra. Então, a minha personagem, ela falava e lia o nome de muitos artistas, e a gente tinha as caveirinhas, jogava dentro desse caldeirão. Então, eu citava o nome de muita gente que eu não conhecia pessoalmente, malmente de ouvir falar, porque eu estava começando a fazer teatro naquela ocasião. Foi em 2004 isso, gente, vai fazer 20 aninhos. E aí eu citava o nome de pessoas como Gal Macuco. Quando eu a conheci
nos bastidores ali, eu fiquei muito emocionada. Eu falei, ai, você que é Gal Macuco? Eu tive a sorte, a honra também de fazer trabalhos com Gal depois. Então, assim, pensando muito de perto mesmo, esses são os nomes e as pessoas que eu citei aqui. Gal Macuco, Rita Brandi, Ramon Vane, José Del. Teoricamente, depois vieram outros, né? E outras pessoas, enfim, do campo acadêmico, do campo da teoria teatral. E não só, né? Da prática também, porque eu fui para Salvador fazer curso livre de teatro lá. Tenho grandes amigas e amigos que são minhas referências também, assim, né? Poderia citar vários aqui, mas eu acho que nesse primeiro momento eu acho que são esses os bacana e nomes. representativo. Vamos ver algumas imagens? Você separou um conjunto de imagens, você vai comentando livremente o que foi esse momento ou espetáculo que vai sendo apresentado aí nas fotografias. Cássio vai projetar pra gente. Aí foi uma oficina que eu ministrei durante a pandemia. A gente começou a realizar primeiro a partir do financiamento da Lei Aldir Blanc. Eu fiz uma primeira oficina, que era de criação cênica. Aí depois dessa oficina, as pessoas que participaram dela se reuniram e a gente começou a dar início ao Agrupe-se, que é a grupa de pesquisa e prática cênica. E aí, uma vez por mês, ao longo de toda a pandemia, a gente se encontrava e um de nós acabava ministrando, né, uma oficina. Aquela foi uma provocação de algumas das pessoas desse agrupamento que me falavam, porque assim, tem uma coisa, né, nas artes como todo, mas no teatro especialmente, essa questão do pudor, né? Aí como é que a gente se relaciona com o nosso corpo, ou qual é esse lugar do desnudamento, na verdade. E aí tinham algumas provocações nesse sentido, e aí eu elaborei, pensei essa oficina pensando justamente na ideia do imaginário, do que é a sexualidade, da relação do corpo do ator e dos atores e das atrizes, que é o lugar e a ferramenta de trabalho, né, do nosso ofício. Perfeito. Então a oficina versava basicamente sobre essa perspectiva. Vamos ver mais. Foi a oficina que eu mencionei anteriormente, que teve financiamento da Lei Aldir Blanc. Vai passando, Cássio. Pode ir passando. Pode ir passando. São várias, aí ela vai fomentando. Eu atualmente ministro aulas, né, na Clave de Sol, toda terça-feira. Então, assim, já estamos com matrículas abertas para o ano que vem, finalizando, né, esse ano. E o espetáculo Clave Canta Bahia esse ano foi uma coisa lindíssimo, né? Eu amo Tia Mari e Tia Didi são duas queridas, assim, na minha trajetória. E a Clave de Sol me abraça muito, desde sempre. E mais, vamos ver mais imagens. Você tá cheio de coisa boa aí. Foi durante o encontro do FAEG Sul, né, aqui em Itabuna. Eu estou recitando a poesia de Ramon. Fácil, pai. Pode ir passando, Cássio. Olha, eu botei 20 imagens, pode passar. Pode ir passando. Aí foi o espetáculo Não Venha Me Matar, foi um espetáculo online que a gente fez, também né, financiado pela Cultura da Palma da Mão, que foi os recursos oriundos da Aldir Blanc. É um espetáculo que teve a direção de Brenda Urbina, que faz parte desse agrupamento que eu mencionei. Ela é minha colega do doutorado. Brenda é mexicana, reside no Brasil já há alguns anos. E aí as atrizes, né, que fizeram esse espetáculo estavam cada uma em sua residência e ela à distância também fazendo essa direção, falando justamente sobre esse lugar, né, foi no mês do Dia das Mulheres, a gente apresentou no dia 8 e 9, teve todo um vínculo também com as professoras do IFBA, a professora Grazi e Celina, que nos ajudaram, né, com esse público. Então a gente fez todo um trabalho de mediação teatral no virtual também, para ter esse feedback do público, dos estudantes, e a temática era sobre o que o próprio título diz, né? Não Venha Me Matar, tá falando sobre esse lugar da valorização e da luta feminista, da valorização da vida das mulheres, né? Diante de todo esse contexto que a gente vive, infelizmente ainda, né? De feminicídio, enfim, violências domésticas, etc. Beleza, vamos ver mais algumas coisas delas, né? Foi um trabalho que a gente fez no Vira Cultura, eu e Pilar. Aí, desde a pandemia, começou a rolar uma coisa que, assim, todo mundo começou a chamar a gente, assim, vamos fazer coisas, né? Teve a primeira coisa, foi Festival Salve Mestre Mitter. Mitter estava fazendo aniversário, tinha acabado de ser mestre, a pandemia tinha acabado de começar. Foi a primeira festival nessa linguagem. A ideia foi de Brisa, companheira de Mitter, Brisa Aziz. E ela deu essa ideia, de repente, todo mundo que eles dois são dois queridos, né? Todos os artistas amigos e próximos disseram ok. E a gente começou assim, foi uma virada cultural. A gente iniciou no dia 1º de abril e iniciou no dia 2, assim. Foram 24 horas de programação contínua. Maravilha. E nessa aí,
Pilar, eu e ela dentro de casa, ali, só nós duas, a gente estava em Serra Grande na ocasião, aí era inevitável não chamá-la para participar comigo, né, daquilo que eu estava fazendo. Então, desde então, vários outros convites começaram a serem feitos, e já não mais para mim, individualmente, a atriz Elaine, mas assim, chama Pilar também. Aí a gente começou a fazer muita coisa, assim, online, virtualmente, e aí ficava, né, Elaine, Bela Vista e Pilar, a tiracola. Maravilha. E aí? Eu tenho um carinho por essa foto, porque essa foto é um registro da minha pesquisa de campo do doutorado. Eu fiz um trabalho, uma oficina com uma população em situação de rua, lá de Salvador, num programa chamado Corra pro Abraço. É um programa que precisa ser replicado a nível estadual, quiçá nacional. O governador Jerônimo, inclusive, falou disso na campanha e eu vou cobrá-lo, porque é um programa que realmente funciona. Ele trata, né, das questões relacionadas Ai, gente, eu não vou lembrar o termo técnico agora, mas vai passar, calma. Redução de danos. Então, essa perspectiva da redução de danos, não só com a população em situação de rua, mas com vários públicos em estado de vulnerabilidade social. E a minha pesquisa, ela versa justamente sobre essa perspectiva da pedagogia da apreciação, que é a metodologia que eu estou propondo, voltada especificamente para pessoas em estado de vulnerabilidade social. Então, o Corra pro Abraço, ele veio assim como foi fundamental esse espaço do Corra e tudo que o Corra representa, porque ele já trabalha com equipes multidisciplinar. Então tem assistência social, tem arte educadores, psicólogos, pessoas da área do direito, né, que dão também assistência jurídica para quem tem necessidade. Tem muita gente em situação de rua, por exemplo, que não tem o RG, que não tem o documento para poder solicitar os seus direitos. Então, o Corra, ele veio, assim, de uma forma muito maravilhosa na minha trajetória, para eu poder desenvolver essa minha pesquisa de campo junto a essa galera. E aí, a foto em questão, se puder voltar, eu quero. Porque a foto em questão é um momento de culminância, onde eu estava dando, né, a gente chama no doutorado o estágio de tirocínio. Então, eu estava fazendo tirocínio com a turma de teatro da UFBA, o sexto semestre de teatro da UFBA, licenciatura, com a professora Alexandra Dumas, que está bem no meio aí no chão na foto, e o professor Lico Tuller, que ele é um dos discípulos de Augusto Boal, estava como professor visitante também, e a gente fez uma proposta de teatro fórum. Eu trabalho basicamente, né, essa minha proposta, essa metodologia traz muito e bebe muito da metodologia do teatro do oprimido, de Augusto Boal. Então a gente conseguiu fazer uma cena de teatro fórum nesse dia com a galera do Corra, pro Abraço, que era um pessoal que eu fiquei durante o ano de 2019 todo acompanhando, dando aulas de teatro. São a maioria deles pessoas em situação de rua. E a outra turma, que era a turma de estudantes da universidade, que estavam se formando, né, para serem professores de teatro. E a gente conseguiu fazer esse dia, ficou muito lindo, assim, é muito emocionante. Maravilha. Você está com um livro aqui, sim, né, a Tiracolo, e dizer pra gente o que são essas práticas decoloniais nas artes cênicas e quais são as importâncias delas, né, nesse contexto que nós estamos de tanta necessidade de resistir. Sim. Olha só, eu não havia me preparado para pensar do ponto de vista tão formal e acadêmico. Eu sou anti-formal, total. Eu trouxe esse livro porque, assim, eu escrevi já alguns artigos, mas esse é o único livro que eu tenho com um artigo meu publicado. Os outros artigos estão em anais, né? Então, é uma coleção, uma organização feita por uma professora minha, Joyce Aglai, e outros 2 colaboradores, onde reunimos artigos de 17 autores no total. Então tem autores, a maioria deles, né, daqui do Brasil, mas tem autores também mexicanos, colombianos, e a gente trata sobre essa questão das práticas decoloniais das artes cênicas. O título do meu trabalho, nessa obra especificamente, é Práticas Errantes para uma Pedagogia da Apreciação. Então eu estou insistindo nesse conceito, que é a temática, né? A gente fica monotemático quando começa a fazer doutorado. É a temática que a mim interessa pensar, é uma perspectiva de uma metodologia de ensinar teatro, e eu vou fazer, muito franca, eu não estou inventando a pólvora, sabe? É uma coisa muito simples que muitas pessoas já fazem em alguma medida, só que não de uma forma sistematizada. E principalmente pessoas que estão, de alguma maneira, né,
em estado de vulnerabilidade tem ainda menos acesso a essa prática. Porque, digamos, aquilo que eu estou propondo que eu estou chamando, né, de pedagogia da apreciação, nada mais é do que o acesso às artes cênicas na perspectiva de Ana May Barbosa, que é uma das autoras, né, do meu lastro teórico. Ela versa sobre as artes visuais, principalmente, e eu adapto a proposta de Ana May para as artes cênicas. Ou seja, o que ela fala? Ela fala sobre o ensino triangular das artes, que é o apreciar, o fruir, né? O apreciar, o fruir, tá nesse mesmo campo, o fazer e o contextualizar. E aí, nas artes cênicas, o que teria de subversivo, na verdade, é quando a gente pensa, seja no ensino formal ou no ensino informal, que não seja uma aula de teatro só voltada para as técnicas teatrais, mas sim das técnicas de interpretação, ou de iluminação, ou de produção teatral, mas sim voltada para aquela perspectiva histórica, né? E não só essa perspectiva histórica do olhar do colonizador, né? Mas essa perspectiva histórica do teatro como realmente um lugar. Boal fala disso também nas obras dele. Nós nascemos artistas, é o que Boal fala. No início dos textos dele, ele fala: todos são atores, todos são atrizes. Depois, na última obra dele, A Estética do Oprimido, ele fala: vou corrigir o que eu disse lá na minha primeira obra. Todos somos artistas. Então ele resgata esse lugar de que desde que nós nascemos, a arte está implícita no nosso cotidiano, seja contando uma história, seja de alguma maneira dançando ou nos expressando, né, esteticamente falando. Então a minha viagem, digamos assim, a minha piração tem a ver com proporcionar esse lugar do pratico. Eu normalmente vou para um lugar que é muito mais confortável para mim, que é da interpretação. Então, pratico e conheço técnicas de interpretação teatral. Assisto pessoas profissionais fazendo. Então, assim, eu tenho esse trabalho, que é um labor mesmo, para professores e professoras conseguir levar estudantes, principalmente de escola pública, por exemplo, né, que é o meu maior contexto também. Sair daquele universo do ambiente escolar para ir ao teatro, para ir aos lugares, nas ruas, onde estiver acontecendo, né, algum tipo de exposição, algum tipo de atividade de performance, enfim. Então, assistir profissionais fazendo de diversas linguagens, não só teatro épico ou teatro do oprimido, que são as linguagens que eu tenho mais, digamos assim, facilidade ou proximidade, mas todas as linguagens que tiverem a nosso acesso. Aí a gente pratica em sala de aula, fazemos e apresentamos uns para os outros e apresentamos também para um público externo, quando possível. Dentro disso, a gente vai ler, vai pesquisar, vai tentar assistir, né? Enfim, ou vídeos de coisas, ou palestras, enfim. O contextualizar está desse lugar, da gente procurar realmente entender como e desde quando se faz teatro, quem faz teatro, por que faz teatro, onde está a teatralidade na nossa vida. Porque, como eu disse, para algumas pessoas isso é a condição sine qua non. Tem crianças que têm, né, a sorte de estudar em escolas particulares, por exemplo, onde isso já é feito de maneira muito natural pelos professores. Essas crianças têm técnicas e aprendem técnicas teatrais, essas crianças leem sobre, né, obras dramatúrgicas, elas vão e assistem espetáculos profissionais e em algum momento elas têm a oportunidade também de fazer, né, de sentir no corpo, né, essa experiência. Mas para algumas populações, como é o caso da minha pesquisa de campo, parece muito supérfluo a questão do contato com a arte. As pessoas em estado de vulnerabilidade estão tão preocupadas com o que é tão emergente, que é a alimentação, a moradia, o feijão com arroz. E pensar, por exemplo, que incluir a arte na cesta básica da população, eu acho que é a provocação que a minha tese, de alguma maneira, faz. E isso porque ela disse que não estava preparada. Então, vou dizer aqui, ó, práticas decoloniais das artes da cena. Elaine, nosso programa tem 25 minutos de entrevista. Tá uma delícia essa conversa, dá pra gente conversar aqui horas e horas a fio. E eu te ouvi, porque estou aprendendo. Mas nós estamos gravando às vésperas de Ibiri. Eu queria que você falasse desse espetáculo, desse trabalho, né, concurso de teatro, você liderando aí uma turma de gente que está chegando nas artes e sendo para essas pessoas o que aqueles nomes foram para você naquela época. Como é que tem sido essa experiência? E você não vai dizer como foi o espetáculo, está gravando um dia antes, mas o que você espera, né? E de como ele pode continuar chegando até as pessoas. Massa.
eu posso dizer assim que eu queria voltar só a 2 pontos para poder responder a sua pergunta. Que quando eu mencionei que eu cheguei, né, eu nasci em Itabuna, vivi em Itabuna até os 6 anos, fui para São Paulo dos 6, morei lá dos 6 aos 19. Ao retornar aos 19, eu ainda não tinha perspectiva de ingresso no ensino superior, por exemplo, porque a minha realidade de extrema pobreza mesmo, né, os acessos que eu tinha até aquele momento não me permitiam sequer sonhar em estar no universo acadêmico. Depois que eu descobri que existia universidade pública, que eu podia ingressar assim esse espaço, e comecei a fazer teatro e percebi que o teatro era a minha vocação, eu pautei a minha trajetória voltada assim para isso. Então, desde a graduação que eu fiz em filosofia na UESC, eu estudava os filósofos que estudavam o teatro. Então, Rousseau, Diderot, filósofos franceses, que era o que eu tinha acesso naquele momento, foi a minha iniciação científica. Então, assim, depois disso, o mestrado, né, passou na minha vida nessa perspectiva. Eu trabalhei no mestrado, é uma coisa que é um grupo de expectação, que eram crianças e adolescentes aqui de Itabuna, né, que eu ministrei aula também. E aí fui para o doutorado. Então, assim, ao longo dessa trajetória toda, eu posso dizer para vocês que meu horizonte de expectativa foi se alargando por conta do teatro na minha vida. Então, assim, o teatro me fez sonhar coisas que para mim eram inalcançáveis, né? O ingresso na universidade é uma delas, ser professora é outra, né? É uma grande realização, um grande sonho. E ao passar, logo que a escola fábrica de chocolate, né, o CEP do chocolate, foi inaugurada, e eu, né, sou daqui da região, mesmo morando em Salvador durante o mestrado, o doutorado, eu transitava sempre por aqui. Ao passar por ali, na frente do CEP, eu olhei e soube que tinha um curso de teatro, eu falei assim, eu vou dar aula aqui, eu quero dar aula aqui. E aí eu fiz, eu sou Reda, né, professora contratada. Quando você falou de liderar, eu não lidero, eu estou junto com outras 2 profissionais, né, professoras técnicas que compõem a equipe técnica do curso técnico de teatro. E é um sonho que se realizou. E eu falei isso para os estudantes, eu costumo repetir isso para eles entenderem a relevância que eles têm na minha vida, na minha trajetória. E eu espero de verdade ter alguma relevância na trajetória deles também. E insisto muito em dizer para eles e para todas as pessoas com as quais eu convivo que o teatro me deu de mais lindo até hoje foram os amigos e as amigas que o teatro foi me apresentando. Ora professoras, né, minhas professoras, meus professores, meus mestres, ora estudantes dos cursos que eu fui ministrando. Quando eu disse que eu fui aluna, né, de Ramon e Del no Pacás, eu tive a honra e a sorte, depois de ser professora no Pacás também, de pessoas como Rafael Souza, de pessoas como Pedro Lisboto, que são grandes nomes para mim, que são mais do que grandes artistas, são também meus amigos, minhas referências nesse sentido. Então, hoje, os estudantes com os quais eu estou lidando, né, no CEP do chocolate, a ideia não é assim, todo mundo, vamos ser amiguinho, todo mundo, não. Eu nutro afeto, eu não entendo a arte ou a educação sem esse lugar do afeto, de afetar e ser afetada. E eu quero de verdade acreditar que essas pessoas estão se tornando minhas amigas, assim como eu estou me doando, me tornando amigas delas. Ibiri é uma montagem linda, que Ibiri é um instrumento, né? Um apetrecho da orixá Nanã, que é a minha mãe de cabeça, Saluba. E esse apetrecho, ele tem a função de espantar os eguns, os espíritos, para os seus espaços sagrados. Então, a ideia de Ibiri é trazer a longevidade para a comunidade. Então, o espetáculo ele trata sobre o cuidado com o meio ambiente, a partir da perspectiva dos povos tradicionais, dos povos africanos, dos povos originários, e pensando e trazendo essa reflexão. É muito emocionante, viu, gente? É muito emocionante mesmo. E trazendo essa reflexão sobre que tipo de planeta a gente está deixando para os nossos descendentes. Então, Nanã, como orixá do início e do fim da vida, ela está fazendo, então, essa ponte, esse link, essa reflexão sobre o planeta que vivemos, que planeta estamos deixando, o que aprendemos com os nossos avós, com as nossas avós ancestrais. E, apesar de estar com expectativa muito grande sobre a apresentação amanhã em Itabuna, que é a única apresentação, a gente teve, né, a estreia em Ilhéus, nos dias 3 e 4 de novembro, e foi muito, muito, muito lindo, muito emocionante. Eu tenho certeza que Ibiri terá vida longa, porque merece, tá muito lindo mesmo. Não dá para convidar vocês para participar, porque nós estamos gravando esse programa um dia antes. Mas quero dizer que nas próximas montagens nós teremos espaço de divulgação para que todos possam ter acesso e sorver dessa mensagem tão necessária que é o que Ibiri apresenta. E quero dizer que queria ser aluno dela.
depois dessa conversa maravilhosa. Estudante, eu faço questão de falar isso. Eu usei aqui o termo aluna sobre mim mesma, não sei se está correto do ponto de vista gramatical, mas eu bato nessa tecla, porque o termo aluna a gente sabe, né, que significa sem luz, e os estudantes com os quais eu lido são pessoas extremamente iluminadas. Verdade. Você então? Eu queria ser seu estudante para pegar um pouquinho dessa luz também. Achei. Estamos sendo. Estamos sendo. Olha, gente, eu tô aqui feliz, mas com a sensação de que essa menina tem que voltar aqui para conversar um pouco mais com a gente, falar um pouco mais dos projetos. Mas o nosso programa tem 30 minutos de entrevista e você sabe, toda semana, às terças-feiras, 21h30 e todo sábado às 18h30, uma entrevista nova para você do Essa Gente Grafiona.